Deus seja louvado para sempre e eternamente. Quão maravilhoso é o nosso Deus! Quão grandes são as suas beneficências! Quão verdadeiras são as suas promessas! Quão extraordinário é o seu nome! Quão magnífica é a sua grandeza! Quão perfeitos são seus justos juízos! Quão sublime é a sua palavra! Quão intensa é a sua misericórdia! Oh, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação para todo sempre. Neste início de live, eu tomo este primeiro momento e concordo com você para que tomemos juntos, ok? Tomemos este primeiro minuto para louvar a Deus. Louvar a Deus por sua grandeza, louvar a Deus por sua sublimidade, louvar a Deus por sua integridade, louvar a Deus por sua capacidade, louvar a Deus por sua habilidade, louvar a Deus por sua verdade, louvar a Deus por sua longanimidade, louvar a Deus pelo que Ele é, louvar a Deus pelo que Ele faz, louvar a Deus pelo que Ele tem, louvar a Deus pelo que Ele pode, louvar a Deus pelo que Ele sabe, louvar a Deus pelo que Ele pensa, louvar a Deus pelo que Ele decide, louvar a Deus pelo que Ele promete, louvar a Deus pelo que Ele cumpre, louvar a Deus pelo que Ele vê, louvar a Deus pelo que Ele ouve, louvar a Deus, louvar, louvar, louvar. É o que dizia o salmista: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Verso 2 de Salmo 103. E o verso 1: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu estou muito agradecido a Deus pela oportunidade que está me facultando de poder estar mais uma vez em uma live com os meus amados irmãos, os meus irmãos, os meus amigos de diferentes partes, diferentes lugares, diferentes regiões. Bom, vamos começar? Eu desejo ter hoje uma live participativa. Louvado seja Deus, participativa. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, quero recordar, porque é uma coisa já sabida, mas que não pode ser esquecida. Quando nós lemos a Bíblia cuidadosamente, nós descobrimos o seguinte: 7 pessoas no período bíblico foram privilegiadas por Deus com uma graça muito especial, que foi o privilégio de serem chamados pelo nome próprio. Mas não é somente isto. Foi muita gente que foi chamada por Deus pelo seu nome. 7 pessoas que foram chamadas por Deus, pelo Pai ou pelo Filho, 2 vezes. Fulano, 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 fulano. Não é interessante isso? Talvez você que está me acompanhando seja um pastor, uma pastora, um presbítero, um evangelista, um pregador, um professor de escola dominical, um novo convertido, um crente em Jesus, uma pessoa que ama Deus, que é apaixonado pela palavra e que naturalmente deseja o melhor de Deus para a sua vida. Pois bem, eu estou lembrando hoje para você, lembrando que 7 pessoas foram chamadas pelo nome 2 vezes. Ou seja, o nome foi chamado e o nome também foi repetido. Vamos lá? Então, como eu disse, quero uma live participativa, vamos começar assim. Qual foi a primeira pessoa na Bíblia que foi chamada pelo nome 2 vezes? Antes que eu diga quem foi, eu vou ver quais são as pessoas que realmente conhecem a Bíblia. Eu vou ver quais são as pessoas que realmente estão em dia com o texto bíblico, porque o nome delas vai aparecer aqui na tela. Você se lembra da primeira pessoa na Bíblia que foi chamada pelo nome 2 vezes? Alguém está escrevendo aqui Samuel. Não, meu irmão. Samuel é o número 4, tem 3 antes dele. Qual foi a primeira pessoa que foi chamada pelo nome 2 vezes? Outro irmão está também escrevendo Samuel. Como é que a gente põe na cabeça que a primeira pessoa que Deus chamou 2 vezes foi esse? Atenção! Armínio Pentecostal trouxe a resposta certa. Houve alguém que trouxe uma boa resposta, mas não é a primeira. Irmão Armínio, parabéns! A primeira pessoa na Bíblia que foi chamada pelo nome 2 vezes foi o patriarca Abraão. Não escreva mais, porque nós já vamos passar para a segunda dentro de pouco. Abraão. Em Gênesis, capítulo 22,
versículo 11, está escrito que chamou o Senhor Deus a Abraão e disse: Abraão, 2 vezes, que honra! Se é uma honra sem medida ser chamado por Deus uma vez, imagine 2. Primeiro homem na história bíblica que foi chamado pelo nome 2 vezes. Agora nós vamos ver quem é que está com a Bíblia na cabeça. No coração nós estamos, e na cabeça. Qual foi a segunda pessoa que foi chamada pelo nome 2 vezes? Vamos ver agora. Aqui alguém escreveu Josué. Será que José foi chamado 2 vezes? Eu, pessoalmente, não estou me lembrando. Mas, não é? Pode ser, não é? Quem sabe? Há pessoas que leem muito a Bíblia, leem mais do que eu. Qual foi a segunda pessoa que foi chamada pelo nome na Bíblia 2 vezes? Está aparecendo Moisés. Moisés, fabuloso. O nome de Moisés está desfilando. Moisés é o favorito. Moisés. Mas eu vou mencionar um nome e que talvez não esteja bem vivo em nossa memória. Você sabe qual foi a segunda pessoa que foi chamada pelo nome 2 vezes na Bíblia? A segunda. Alguém escreveu aqui Isaac. Não, Isaac não foi chamado 2 vezes pelo seu nome. A segunda pessoa na Bíblia que foi chamada pelo nome, pelo seu próprio nome, 2 vezes, foi Jacó. Número 1, Abraão. Número 2, Jacó. Você quer uma confirmação disto? Gênesis, capítulo 46, versículo de número 2. Então nós já temos 2 pessoas que foram chamadas pelo nome 2 vezes na Bíblia. Mas ainda faltam 5 e nós vamos continuar na live. É uma maratona, é uma live de resistência, é uma live de perseverança, mas é também uma live de memória, uma live de conhecimento bíblico. Vamos repetir para quem está chegando. Eu estou falando hoje sobre as 7 pessoas na Bíblia que foram chamadas pelo nome 2 vezes. Número 1, Abraão, Gênesis 22 e 11. Número 2, Jacó, Gênesis 46 e 2. Quem será a terceira pessoa? Alguém aqui escreveu, o terceiro foi Moisés, irmão Severo, o terceiro foi Moisés. Ele está garantindo, foi Moisés. Alguém falou José, deve ser José do Egito, mas José não foi chamado por Deus, assim como foi Abraão. A terceira pessoa que foi chamada pessoalmente por Deus 2 vezes foi Moisés. Quem escreveu aqui na tela Moisés, acertou. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 4. Agora, irmãos, pensem no tipo de pessoas que foram escolhidas por Deus para serem por ele chamadas 2 vezes. Que coisa bonita. Perdão. Vamos lá. Número 1, Abraão. Número 2, Jacó. Número 3, Jacó. E agora, meus irmãos, e agora, minhas irmãs, qual foi a 4ª pessoa que foi chamada na Bíblia por Deus pelo nome 2 vezes? Aqui está aparecendo José. Olha, meu irmão Josué, que eu me lembre, que eu saiba, José não foi chamado 2 vezes. José, eu não tenho lido isto na Bíblia, sabe? Eu não tenho lido. Você teria uma citação bíblica para dar aí, para justificar e para garantir para os nossos visualizadores, os internautas, onde quer que eles estejam, que a 4ª pessoa foi José? Na verdade, se fosse José, não seria a 4ª, seria a 3ª, né? Seria depois de Jacó. A menos que você esteja pensando em José do Novo Testamento, e esse também não foi. Agora eu vou trazer a 5ª pessoa, não, a 4ª, não é? A 4ª pessoa que foi chamada pelo nome 2 vezes na Bíblia foi Samuel. E o Senhor disse, Samuel, você encontra isto no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo de número 10. A lista está aumentando. A nossa preocupação agora está em tentar descobrir por que foi que Deus decidiu chamar 2 vezes Abraão, decidiu chamar 2 vezes Jacó, decidiu chamar 2 vezes Moisés, decidiu chamar 2 vezes Samuel.
Estes 4 primeiros, eles estão presentes no Antigo Testamento. Agora, os 3 últimos, amados, eles estão no Novo Testamento. Agora eu quero pedir a sua participação. Quem é que vai aparecer na tela aí, mencionando qual foi a primeira pessoa do Novo Testamento que recebeu o privilégio de ser chamado, no caso, Jesus? Foi Jesus quem chamou. No Antigo Testamento foi o Pai, no Novo Testamento foi o Filho, 4 vezes o Pai e 3 vezes o Filho. Quem foi a primeira pessoa que foi chamada por seu nome 2 vezes? Deixa-me ver se aparece alguma sugestão. José já passou, não foi. Quer dizer, José do Novo Testamento, nem no Novo nem no Antigo. Eu estou vendo na tela o nome de Moisés. Moisés foi o terceiro da lista geral dos 7. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Quem mais quer se apresentar aqui na tela? Deixa eu ver. Isaac. Não, amado, Isaac já passou. Já passou. Vamos para frente. Tem mais gente. Parece que travou aqui o meu aparelho, porque ainda estamos falando em Samuel. Nós já estamos entrando no Novo Testamento. Qual foi a primeira pessoa no Novo Testamento que foi chamada pelo nome 2 vezes? Vou falar. Posso falar? Você está preparado? Você está pronto? A primeira pessoa no Novo Testamento que foi chamada 2 vezes pelo seu próprio nome, que é também a 4ª pessoa em toda a Bíblia, foi Marta. Lucas, capítulo 10, versículo 41. Eu apreciaria muito que você, meu irmão, minha irmã, que você pusesse aí e deixasse sair na tela. A minha tela está sendo, eu não diria congelar. Ok, alguém está pondo Samuel. Samuel já passou, meu querido. Marta, muito bem, Marta. Isto, Marta, muito bem. Eu não sei se essas pessoas que estão pondo Marta, elas acabaram de escrever Marta porque eu disse, ou se elas realmente se lembraram que a primeira pessoa foi Marta. Glória a Deus, que lindo! Live participativa. Você está feliz? Você está contente? Muito bem. Agora nós vamos para a 6ª pessoa em toda a Bíblia que foi chamada pelo nome 2 vezes, que é também a 2ª pessoa chamada pelo nome 2 vezes no Novo Testamento. Está sendo aqui Saulo? Não, Saulo não. Saulo é o último da lista. Há um que é depois de Marta e antes de Saulo. Vamos lá? É sua vez de mostrar que conhece a Bíblia. É sua vez de mostrar que se lembra da Bíblia. É de sua vez de mostrar que se lembra. Aqui diz Lázaro. Não, amado, irmã, Lázaro foi chamado uma vez, né? Lázaro, vem para fora. Jesus disse, Lázaro. Há várias pessoas aqui pelo nome de Lázaro, mas não foi Lázaro. Aqui alguém dizendo que foi Saulo. Saulo foi a 3ª e última pessoa chamada por 2 nomes. Eu estou esperando para ver se aparece alguém. Apareceu um aqui, Pedro, deixa eu ver se eu consigo identificar quem foi que pôs o nome de Pedro. Maicon Mendes. Não, Maicon pôs Lázaro. É Jailson Limeira. Eu não sei de onde o irmão Jailson, eu só sei que ele está afinado com a Bíblia, mas é uma questão não apenas de conhecimento, mas de memória. Pois bem, quando Jesus chamou Pedro 2 vezes pelo nome, ele não disse Pedro, ele disse Simão. Você encontra isto em Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 31. Nós estamos agora chegando ao último nome. Qual foi a 7ª pessoa em toda a Bíblia que foi chamada por Deus pelo seu próprio nome 2 vezes? Eu vou repetir a lista até o número 6 em toda a Bíblia. Número 1, Abraão, Gênesis 22 e 11. Número 2, Jacó, Gênesis 46 e 2. Número 3, Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 4. Número 4, Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Número 5, Marta, Lucas 10 e 41. Número 6, Simão, Pedro, Lucas capítulo 22, versículo 31. E agora, meus irmãos em Cristo, meus nobres companheiros de fé, de entusiasmo e também de live. Agora, meus amados, nós vamos dar o último nome
de pessoa bíblica que foi chamada, no período bíblico, por Jesus, 2 vezes Jesus menciona no seu próprio nome. Alguém já mencionou, Paulo, e agora eu vou dar a citação bíblica. A 7ª pessoa na Bíblia que foi chamada 2 vezes por Deus, ou Deus Pai ou Deus Filho, foi Saulo. É claro que Saulo é o mesmo Paulo, só que vale a pena dizer. Assim como Pedro foi chamado 2 vezes de Simão, Paulo foi chamado 2 vezes de Saulo. Saulo, Saulo. Lembram-se? Por que me persegues? Atos, capítulo 9, versículo 4. Eu espero, nós temos ainda 15 minutos nesta live, ela é uma live prometida para ser uma live de 30 minutos, então como está com o tempo já assegurado, eu imagino que você ficará com prazer até o momento final. Você acha que nós podemos tecer algum comentário sobre isso que nós temos falado? É possível, não é? Por exemplo, você vai perceber uma coisa interessante. A condição espiritual das pessoas no Antigo Testamento que foram chamadas 2 vezes é uma condição. A condição espiritual de pessoas que foram chamadas 2 vezes no Novo Testamento é outra condição. No caso do Antigo Testamento, nos 4 casos, Abraão, Jacó, Moisés e Samuel, são condições positivas. E no caso das 3 pessoas chamadas pelo próprio nome 2 vezes, são condições negativas. Você não acha interessante? Tudo na Bíblia me encanta, tudo na Bíblia me fascina, mas algumas coisas que parece que me encantam ainda mais, me fascinam ainda mais. E quando nós mergulhamos em assuntos como este, por exemplo, aqui é um amado irmão que está fazendo a lista, eu vou fazer Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, Marta, Simão, só falta mencionar, só falta escrever amado Saulo. E é bom para os que estão chegando agora. Pois bem, fascina-me na Bíblia observar que quando nós mergulhamos em certos casos como este, que eu chamaria, como é que você chamaria isso? De curiosidades? Como é que você chamaria de pérolas? O nome que você der, assim seja. A verdade é que são verdades escondidas muitas vezes e que vale a pena que sejam reveladas. Pois bem, muita gente está aparecendo o seu nome na tela. Eu estou agradecido. Eu vou ver se dá tempo de responder uma pergunta. Qual é o significado do número 2 na Bíblia? Se der, eu farei com muito prazer. Se não der hoje, algum dia vai dar. Pois bem, eu estava dizendo que as 4 pessoas no Antigo Testamento que foram chamadas por nome por Deus 2 vezes, são pessoas que estavam numa condição espiritual muito positiva. O primeiro foi Abraão. Gênesis 22, Deus disse Abraão já havia dado provas a Deus de que era fiel. Abraão já tinha dado provas a Deus de que era perseverante. Abraão já tinha dado provas a Deus de que possuía fé. Mas, mais uma vez, Abraão foi testado. Ele foi testado da sua obediência, primeira vez quando lhe foi ordenado sair da sua terra. E no meio de sua parentela ele atendeu. Então, quando Deus chamou pela primeira vez a um homem e chamou 2 vezes, Deus está deixando-nos entender quão importante foi aquela vida, quão preciosa foi a vida de Abraão. E Deus está deixando que nós ouçamos o eco da voz. Primeira vez, Abraão. Segunda vez, o eco da sua voz, a repetição da palavra Abraão, Abraão. Eu conheço a tua fé, eu conheço a tua obediência, eu conheço a tua perseverança. Então eu vou falar contigo. Eu vou te trazer mais uma vez a prova, mas ficará registrado no meu livro que eu estou te chamando, citando o teu nome 2 vezes. Que lindo! A segunda pessoa que Deus chamou 2 vezes foi Jacó, Gênesis 46. Você sabe a história de Jacó. A história de Jacó não é como a de Abraão. A de Abraão tem mais altos do que baixos. A de Jacó tem altos e baixos, altos e baixos. Mas a Bíblia poderia ter chamado com frequência a Deus de Israel. Mas ela chama menos a Deus de Israel, do que Deus de Jacó. E apesar disso tudo, Jacó é símbolo de fraqueza, etc. Mas esse homem fraco, que temia a Deus,
Esse homem fraco, que era neto do patriarca, que é o pai da fé, esse homem mereceu de Deus o privilégio de ser chamado 2 vezes pelo seu nome, Jacó. Jacó. Agora, Moisés. Moisés é o símbolo de um homem determinado a atender a Deus, independentemente das circunstâncias. Nascido no Egito, tendo adquirido o nome egípcio, criado na corte egípcia, mas ele não tinha o Egito no coração. Ele tinha Deus no seu coração. Ele era um homem devotado a Deus. Ele era um homem que herdou de seus pais, quem sabe ainda mais particularmente, quem sabe de sua mãe, herdou aquela convicção da soberania de Deus, da autossuficiência de Deus, e assim já Moisés foi um homem que deixou um legado imperecível para todos nós. Quando Deus decidiu chamar a Moisés para uma grande obra, note bem, quando Deus quis chamar Abraão para oferecer o seu filho, ele disse, Abraão, quando Deus quis chamar a Moisés para ser o líder de Israel, atravessando o deserto por 40 anos, Deus disse, Moisés. E finalmente, com respeito ao Antigo Testamento, quando Deus quis mostrar a uma criança que tinha um propósito muito grande para ela, quando Deus quis falar a um jovenzinho, a um adolescente, que havia um plano sobrenatural para a sua vida, Deus fez com esse adolescente o que fez com Abraão, o que fez com Jacó, o que fez com Moisés. Chamou 2 vezes. Samuel, você está compreendendo a significação espiritual do que eu estou ministrando neste momento, nesta live? Agora vamos ver a diferença de conceituação espiritual no Novo Testamento. Quando Jesus chamou Marta 2 vezes, não foi como Moisés, para dar-lhe uma grande missão, foi para dar-lhe uma grande lição. Quando Jesus chamou Marta 2 vezes, não foi como fez com Abraão, para dar-lhe uma oportunidade de uma prova extraordinária de sua fidelidade para com Deus, mas foi apenas para que ela sentisse a importância e a necessidade de mudar um pouquinho o estilo de vida que ela estava mantendo no que diz respeito à sua comunhão com Jesus, ao seu comportamento com o Filho de Deus. Marta, tu estás ansiosa, tu estás distraída com muitas coisas, isso não é o melhor que tu podes fazer. Quão diferente de Abraão, quão diferente de Moisés, quão diferente de Samuel. E o outro, Simão. Quando Jesus se encontrou a primeira vez com Pedro, ele era chamado de Simão. E Jesus lhe deu aquela excelentíssima notícia de que, a partir dali, seu nome não seria mais Simão, que é uma vara fácil de ser torcida, de ser quebrada, algo fácil de ser desfeito. Não. Você vai ter outro nome, você vai ser Pedro, que é o fragmento de uma grande pedra. Uma pequenina pedra que procede de uma grande pedreira. Você vai ser um novo homem, você vai ser uma nova pessoa. Você já observou, meu irmão? Você já observou, minha irmã? Todas as vezes que Pedro cometia algum deslize na sua vida, Jesus o chamava de Simão. Lucas 22:31. Isso aqui é muito sério. Foi uma hora em que Simão estava aparentando uma força em comum, estava aparentando uma fidelidade monumental. Aí Jesus disse, Simão, é melhor ter cuidado com a vida, é melhor ser prudente, é melhor não ser afoito. Entusiasmo é uma coisa boa, mas ele não pode dispensar o equilíbrio. Simão, se Pedro estivesse numa situação espiritual absolutamente confortável, como Abraão, como Moisés, o Simão teria sentido, mas como ele estava sendo avisado de sua própria fragilidade, tem o sentido de uma grande exortação, de uma importante admoestação de Jesus. E agora, para terminar, meus irmãos, no caminho para Damasco, Saulo se encontra com Jesus.
Jesus e Paulo se encontram. Jesus conhece Paulo. Paulo não conhece Jesus. Seu nome era chamado apenas na forma judaica, na forma hebraica, Shaul, Saulo. E mais tarde aqui ele é chamado de Paulo. Pois bem, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus está dizendo para Saulo que ele precisava mudar de rota. Jesus está dizendo que ele devia assimilar bem o que estava fazendo. E embora Jesus não lhe proibisse de ir a Damasco, como ele pretendia, mas não foi para perseguir os cristãos, porque cristão é o seguidor de Cristo. Aquele Cristo que Paulo pensava estar morto, apresentou-se vivo a Paulo. Eu termino dizendo uma coisa. Quando Deus falou com Abraão, Deus disse: Abraão, Abraão. Deus estava, o Deus vivo estava falando com Abraão. Agora, Saulo conhecia muito bem as Escrituras, o Antigo Testamento, quando Jesus disse a Paulo: Saulo, Saulo, será que Saulo não imaginou? Será que Saulo não fez algum tipo de comparação com o chamado de Deus a Abraão, o homem de fé, a Jacó, o homem que superou as suas fragilidades, a Moisés, o homem que Deus escolheu para liderar Israel, ou a Samuel, um dos maiores profetas de Israel? Só Deus sabe se naquele momento Saulo teve a oportunidade de pensar isto. A verdade é que 2000 anos depois, nós estamos pensando nisto. Muito obrigado. Eu agradeço muito o fato de você estar me assistindo, me acompanhando. E como você chegou até aqui, e você está vendo o relógio que nós temos somente mais 4 minutos, então eu quero lhe informar que é uma grande surpresa a caminho. Eu estarei lançando um curso bíblico de alta magnitude. Nós vamos mergulhar em um curso bíblico na vida de 3 homens célebres na Bíblia Sagrada: Samuel, Saul e Davi. Não estou dizendo, estou usando a palavra célebre no sentido de querer informar que eles 3 tiveram uma postura diferente, mas muito importante no reino de Deus. Eu queria dizer-lhes que estudar a história de Samuel, de Saul e de Davi significa um aprendizado absolutamente maravilhoso, extraordinário, magnífico. Eu convido você para ficar de sobreaviso, porque dentro de poucos dias você vai saber aqui pelo Instagram e por outros meios de comunicação que haverá o lançamento de um extraordinário curso bíblico, mergulhando nas vidas de Saul, Samuel e Davi, ou cronologicamente, Samuel, Saul e Davi. Deus a todos abençoe, no nome extraordinário do Senhor Jesus. Eu não estou fazendo uma promessa, mas como me chamou a atenção um amado irmão ou irmã que pediu uma informação sobre o número 2, eu não quero fazer isto em 1 minuto, mas eu quero dizer que eu estou anotando este pensamento. Quem sabe uma próxima live participativa incluirá, ou quem sabe se referirá especificamente aos números da Bíblia. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado por sua companhia. E agora uma pergunta curiosa. Eu lhe peço que responda sim ou não. Sim ou não. Você já leu o meu e-book, Mergulhando no Salmo 1? Esse e-book está no Amazon. Você já leu o meu e-book, Mergulhando no Salmo 1? É um comentário muito interessante. É um comentário ao mesmo tempo homilético e devocional. A verdade é que ele é importante. A verdade é que ele é indispensável. A verdade é que traz muita informação e muita edificação para você. Veja lá no Amazon. Alguém respondeu sim, eu já li. Você já leu o meu e-book Mergulhando no Salmo 1? Muito obrigado a todos aqueles que me acompanharam até aqui. Deus a todos abençoe.
Ainda não. Obrigado por sua gentileza e por sua sinceridade. Meu irmão, se a senhora ainda não leu, eu lhe convido a ler. Os e-books têm uma grande vantagem, são bem mais baratos que os livros físicos. Vá lá no Amazon e veja o e-book Mergulhando no Salmo 1. É alguma coisa que Deus me deu e eu quero repartir com você. Obrigado por sua presença. Obrigado por sua participação. Foi mais que uma honra, foi um privilégio ter falado a filhas e filhos de Deus. Há algumas coisas que procedem da palavra de Deus. Conforme havia prometido, assim estou cumprindo. Aos 30 minutos a live se encerra, com minha gratidão a Deus e o meu desejo de que tudo lhe vá bem, em nome do Senhor Jesus. Amém.